A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson, né? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na aula de número 3, tá? A nossa lição é a lição de número 3, do dia 15 de abril de 2018, segundo trimestre dos nossos estudos deste ano de 2018. Muito bem. A nossa lição ela traz o título de A Ética Cristã e Direitos Humanos. Nós estamos aí em uma série de estudos, né? São 13 lições, uma contempla a outra. Aconselho você a estar visitando o nosso canal aí e vendo todas as lições, tá certo? As duas últimas lições já estão aí disponibilizadas aí no nosso canal, e você pode estar consultando e fazendo aí proveito usufruindo desta matéria aí, desses estudos aí para o enriquecimento das suas leituras aí na escola dominical. Aí no canal você vai me encontrar aí com o nome Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você irá nos encontrar aí no nosso canal. Aconselho você, ou melhor, peço encarecidamente, né, para que você venha inscrever no nosso canal, para que, fazendo assim, você pode estar nos ajudando aí a divulgar esse trabalho. Aconselho você também a compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, com seus amigos, e aconselho a eles a assim fazer também para outros, para que este nosso trabalho seja divulgado, para que a obra do Senhor venha enriquecer a vida das pessoas. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então essa é uma ferramenta que disponibiliza aí nas redes sociais, aí no YouTube, está disponível, assim como outras ferramentas lá de outras pessoas também, outros professores, tá? E que irá enriquecer o seu conhecimento bíblico. Muito bem. A nossa lição, no nosso texto áureo está escrito: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Êxodo capítulo 22, versículo 21. A verdade prática. Os direitos do ser humano, revelado na palavra de Deus, tem como fundamento o amor. Tá certo? Então, nós temos aí que o estrangeiro não afligirá nem o oprimirá, e dizendo aí na verdade prática que os direitos do ser humano ela está fundamentada aí nas revelações da palavra de Deus através do amor. Nós vemos aí o Senhor desde o princípio nos aconselhando e nos trazendo grandes ensinamentos sobre o amor, tá? E o amor é isso que nós sabemos, que nunca aquele que ama, ele é dádiva de Deus. O amor, ele nunca sai de uso. O amor, ele é eterno. Ele nunca envelhece, né? Está assim na palavra de Deus. O que ama, cuida, zela e assim faz uns para com os outros. O amor
é uma coisa maravilhosa. Quando amamos, estamos fazendo as coisas maravilhosas para o Senhor Deus. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Isaías, do apóstolo profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 58, versículos 6 ao 12. Tá? E aí não vou fazer a leitura bíblica em classe, aconselho que você já tenha feito isso. Caso não aconteceu, faça agora, dá uma pausa no seu vídeo e faça, porque ela é de bastante soma aí no entendimento da nossa videoaula. Nós temos aí 3 objetivos específicos. Nós vamos, nesta lição, estar mostrando a origem dos direitos humanos. Nós vamos estar falando também sobre a correlacionar a Bíblia com os direitos humanos. E vamos estar falando, comparar a ação da igreja com a realidade social. Então, nos 3 objetivos especiais, nós temos aí essa incumbência de estarmos aí ao longo da nossa lição tratando destes assuntos aí com os amados irmãos na nossa aula. Muito bem. Aqui eu vou estar pulando aqui também a opinião do professor. Aconselho que você também dá uma lida. É uma pequena reflexão aqui na opinião do professor. Vou ler aqui apenas o primeiro parágrafo e aí o amado leia aí no seu desenvolvimento aí da sua aula. Quando diz o seguinte: a seção de impunidade traz a ideia de que os direitos humanos foram estabelecidos para defender os bandidos. Então aqui o amado continua lendo aí, você vai ver, né, o que falam, o que a sociedade acha a respeito da defesa dos direitos humanos, onde muitos têm estabelecidos que a ideia traz aí a ideia de impunidade e que beneficia apenas uma classe da sociedade. Tá? É um assunto bastante polêmico e bastante enriquecedor também. Então nós temos aí, ao longo da nossa lição, nós vamos falar muito deste assunto, por isso não vou ler aqui esta opinião do professor. Gostaria que você lesse e tirasse aí as suas conclusões aí na videoaula. Muito bem. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos foram prerrogativas de uma minoria privilegiada. Os direitos foi uma prerrogativa de uma minoria privilegiada. Tá certo? Aqui na nossa introdução nós temos aqui, né, o fiel da balança, onde um dos pratos da balança está aí, né, uma maioria, e lá no outro prato da balança está uma minoria com o símbolo aí de verba. Então nós sabemos que, infelizmente, no nosso país nós temos aí, né, algumas demagogias quando trata de direitos humanos, e nós sabemos que as coisas não são bem como são colocadas, né, para a sociedade. Nós sabemos muito bem que muitos acabam levando para o lado, né, de quem tem muito chora menos, mas não deveria ser assim. Ao longo da nossa lição nós vamos estar aprofundando e tratando deste assunto com mais afinco para o nosso entendimento aqui na nossa aula. Muito bem. Em tempos modernos foi que surgiu o conceito de direitos humanos, tá certo?
Aqui nós sabemos, estamos vendo aqui nesta foto, esta imagem aí mostrando aí pessoas, né, aparentemente em um lixão, catando, né, alimentos, algo para a sua sobrevivência. Então nesta foto aqui já dá para a gente ter uma ideia que os direitos humanos foram criados para defender a sociedade, o direito do bem-estar da pessoa, mas nós vemos que essa foto aqui já nos traz a contradição disso. E nós sabemos que na realidade não é bem isso, não é bem assim. Muito bem. Apesar desses conceitos, florescem em tempos atuais, desde a criação do homem. As Escrituras Sagradas revelam a vontade de Deus acerca do que é direito e dever nas relações humanas. Então, a palavra de Deus já mostra aí, né, desde o princípio, a palavra de Deus já fala, nas Escrituras já revelam a vontade de Deus acerca do que é dever e direito do ser humano, uns para com os outros, né? O Senhor Jesus trata isso muito de uma maneira bastante clara quando ele fala sobre o amor. Nós comentamos no nosso texto áureo, onde falamos sobre o amor, na qual o Senhor Jesus diz que o amor é um dos maiores mandamentos, porque nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, tá certo? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 7, o apóstolo Paulo fala também que diremos, pois, é a lei pecado? Está fazendo uma pergunta. De modo algum, ele já responde, de modo algum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então aqui nós sabemos que a lei ela veio para punir o erro, e isso serve para todos, não apenas para uma minoria da sociedade. Quando está falando da lei, está falando dos direitos, tá? E os direitos, ele é para todos, né? Para todos, assim como os deveres, tá? Eu tenho dever, mas eu tenho direito também. E assim sucessivamente, e vice-versa. Um depende do outro. O meu direito eu tenho a partir que eu cumpro com os meus deveres. E assim é feito, mas nós sabemos que as coisas não funcionam muito assim. Muito bem. Muito bem. Aqui nós passamos agora para o nosso... chegamos no nosso tópico, nosso primeiro tópico, onde nós vamos tratar sobre a origem dos direitos humanos. A origem dos direitos humanos. Nós estamos aqui, nosso primeiro tópico está dividido em 4 subtópicos. Vamos falar sobre definição de direitos, declaração dos direitos do homem e do cidadão, declaração universal dos direitos humanos e direitos humanos no Brasil. Primeiro subtópico aí, nós vamos tratar sobre a definição de direitos. A raiz da palavra direito tem origem no latim rectus, que significa aquilo que é reto, correto e justo. Então esta palavra ela tem conexão aí com a palavra, né, que significa aquilo que é reto, tá certo? O direito quer dizer do latim rectus, que é aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Tá? Na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Então, na perspectiva da ética, o direito torna modelo do que é bom e correto, né? Uma pessoa que com ética, ele faz e torna modelo para outras pessoas. De que isso? De que modelo? De tudo que é bom.
ela se torna uma referência, aquela pessoa se torna uma referência para outra. Assim, a ética ou moral comum a toda criatura pode se expressar em termos de direito do indivíduo, tá certo? Em termos de direito do indivíduo. Assim, temos aí esta imagem mostrando aí a respeito da ética e da moral, né? Quando se trata da ética ou a moral, está dizendo que é comum de toda cultura, pode se expressar em termos de direito do indivíduo. Então, em toda cultura e em todo um povo, o padrão da ética e da moral é um só. Os direitos é um só. Aquilo que é correto serve de modelo para outros. Não existe um meio certo e um meio errado. Então, esta imagem aí, onde está mostrando aí a balança, o fiel da balança, os dois pratos estão retos, tá certo? E está ali um outro símbolo, que é aquele martelo. Isso quer dizer que um conecta o outro, um martela o outro, na medida que a ética e a moral, elas conectam juntas. Um está positivamente com o outro. Um depende do outro. É quase a mesma palavra. Falamos isso aí em 2 aulas passadas, onde nós demos bastante referência sobre, né, essas duas palavras, ética e moral. Tá certo? Então, muito bem. Estamos ali, ó. Esses direitos refletem a dignidade do ser humano, como, por exemplo, a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. Mostramos aí nas duas imagens, onde nós vemos aí, né, direitos e deveres. Conhecemos, amado, na segunda imagem aí, nós temos onde tem várias palavras, uma entrelaçada à outra, e nós vemos aí, isso quer dizer dentro de uma sociedade. Dentro de uma sociedade você tem discriminação, discriminação racial, nós temos pessoas que discriminam por a outra pessoa não está nivelado com ele em condição social. Nós sabemos que tudo isso existe, mas na verdade não deveria existir. Por quê? Porque os direitos humanos ele trata exatamente disso, onde teria que refletir a dignidade do ser humano, a dignidade do ser humano, né, para ter a igualdade uns com os outros. Por isso que eu quero aqui dizer, já tenho batido na mesma tecla desde o início, que muitas coisas que são discutidas e são falados aí sobre direitos humanos, essas grandes conferências aí sobre direitos humanos, nós sabemos que as coisas não funcionam muito assim. Muito bem. Continuando aí na leitura. Estes são pressupostos fundamentais acerca da dignidade humana. Tá? Então, isso aqui são pressupostos fundamentais acerca da dignidade humana. Deveria ser fundamental isso aí. Deveria ser uma coisa de bastante fundamental. Não precisava muita conversa. As coisas deveriam funcionar automaticamente, mas nós sabemos que não funciona assim. Bom, um ponto central aí da nossa leitura até aqui diz o seguinte: a ideia de direitos humanos brota do mandamento de amor revelado nas Escrituras. Sabemos que desde o princípio o Senhor Deus já trata dos cuidados com o ser humano. E assim foi usado aí o livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Se os amados leem lá, vocês vão verificar quais eram os conceitos, as prerrogativas buscadas, ou seja, mostradas por Deus, né, com relação à preocupação com o ser humano. Desde lá nós vemos. Então, as Escrituras revelam
os cuidados de Deus, quando fala do amor para com o ser humano. Segundo subtópico aí, declaração dos direitos do homem e do cidadão. Olha, promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1978 em Paris, na França, essa declaração foi ressaltada da Revolução Francesa, que, inspirada pelo Iluminíssimo, elaborou 17 artigos proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Então nós vemos aqui que a comissão aí dos direitos humanos e do cidadão, ela foi promulgada pela primeira vez em Paris, lá nos anos de 1789. Então já tem aí alguns anos, alguns tempos aí, vamos falar aí em 300 anos aproximadamente, né? Temos aí essas prerrogativas aí da Declaração de Direitos Humanos. Então nós sabemos que as coisas andam caminhando aí como fala os mais antigos, a reboque, né? Na verdade, andando aí a 10 por hora, mas as poucas conquistas que tem alcançado, né, nessa área, eu digo poucas porque existe muita demagogia nesta área, existe muita demagogia, tá? Os direitos humanos foram criados, ou seja, promulgados aí, né, para a preocupação da igualdade do ser humano, e isso na verdade não tem perante a sociedade. Nós sabemos que existem pessoas que se consideram, e países que se consideram melhor ou maior do que outros, e infelizmente essas coisas acontecem. Então nós sabemos que que não é muito assim. Olha, muito bem. Esses direitos passaram a ser considerados universais, ou seja, válidos para todo homem em qualquer época ou lugar. Deveria ser realmente, tá certo? Olha, muito bem. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Então aqui é um dos versículos do capítulo de número 58 do profeta Isaías, onde aqui o Senhor já está mostrando aqui para a sociedade daquela época, né, aqueles que se colocavam diante do povo, se mostrando sinal que estava contrito, tá certo? E mostrava sinal de contrição para dizer que tinha piedade. E ele está dizendo aqui que isso não era um jejum que ele escolheu. Aí ele fala: porventura não é melhor que solte as ligaduras da impiedade? Ou enquanto você fica dando demonstração de piedade, você faça o seguinte: solta essas ligaduras da impiedade, da injustiça, que desfaça as ataduras, ou seja, os nós que amarram, né, despedaça o jugo, liberta os oprimidos, né, visite as viúvas, socorre-as. Então é isso. Então o Senhor Deus, né, desde o princípio tem preocupado com o ser humano. Infelizmente o povo não prefere partir para outras prerrogativas. Muito bem.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, nosso terceiro subtópico aí. Olha, foi adotada em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, organizada a Segunda Guerra Mundial pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, foi adotada aí como um documento ou uma entidade aí, né, que preocupa, né, pela ONU. Mais ou nessa época aí, tem até a época correta aí, 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial. Então, tá aí, né, onde Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Onde aí esta imagem mostra aí, nesta data foi feita essa declaração, tá? E ela passou a valer como uma organização mundial, onde todo o mundo passaria a prestar contas aí com relação aos direitos humanos. Muito bem. Olha, grandes lideranças têm se levantado ao longo de décadas em favor da humanidade. Essa parte aqui não está na revista, tá? Se você quiser anotar, faça essa anotação aí no cantinho aí da sua revista, e serve para o seu trabalho aí na escola dominical. Então, grandes lideranças têm se levantado ao longo de décadas, tá? Nós vemos aí esta imagem aí, conhecemos esta imagem do Nelson Mandela, conhecemos essa outra imagem aí, se não me falha a memória, de um líder lá do Afeganistão, aí, de um dos países asiáticos aí. Temos aí também aí o Dalai Lama com outra liderança. Então, essas grandes lideranças têm se levantado aí ao longo de décadas, né, trazendo aí querendo trazer pelo menos conquistas, né, e lutando aí para alcançar o ápice aí dos direitos humanos. Mas nós sabemos que, olha, os acordos e seus símbolos de paz são criados. Vemos aí outra imagem onde acordos e os símbolos de paz, né, onde soltam pombas aí, eles até sabem que a pomba é símbolo de paz, né? Eles até sabem que a pomba aí tem representação aí nas escrituras como o Espírito Santo, né? Até eles sabem, usam até essas imagens aí para promover as suas tentativas, né, as suas tentativas de paz. Sabemos que Jesus disse: a minha paz eu vos dou, o mundo não pode dar esta paz, o mundo não pode. Eles podem fazer qualquer coisa, mas o mundo não pode. Essa última imagem aqui liberte-se. Então precisa de haver uma libertação, né, do homem, do ser humano, para que esta paz se alcance. Caso contrário, irá ter aí muitos acordos, são muitos acordos de paz que são feitos aí, lideranças e mais lideranças. Coloquei apenas algumas que eu lembrava na hora, né, buscando no preparo de aula. Então, algumas mais conhecidas, só para nosso entendimento. Mas nós sabemos que só em Jesus é que há paz. Ficou um pequeno defeito aí na minha aula, amados, mas infelizmente vamos estar passando assim, né? Não dá mais, não deu tempo arrumar. Vocês me perdoam aí porque os slides não ficaram muito perfeitos como eu gostaria que ficasse, mas tudo bem. Direitos humanos no Brasil. Olha, em nosso país a expressão direitos humanos foi popularizada durante a década de 1980. Olha, nesta época, militantes políticos de esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime militar. Hoje, após a redemocratização do Brasil e concessão de ambos direitos ao cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandidos, tá?
eu aqui quero ficar com um pequeno comentário. Em alguns casos eu até concordo com o que eles acham, né? Hoje, quando diz hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de ambos direitos ao cidadão, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandidos. Em casos eu concordo, em casos não. Porque, na verdade, só conhecemos ou só sabemos o que é direitos humanos quando a gente, de fato, somos colocado aí na condição de injustiça social. Aí talvez a gente consegue entender a correlação. Mas infelizmente existe, como disse desde o princípio desta aula, existe aí muitas inverdades no meio, e nós sabemos que essas coisas não funcionam muito assim, né? Tem muita demagogia também no meio, tem muito interesse, né, onde o comando de quem pode mais chora menos. Sabemos que isso funciona e infelizmente as coisas são assim. Paz mesmo só encontramos em Jesus Cristo, como diz aí anteriormente, que ele diz que a minha paz eu vos dou, a paz que ele dá o mundo não pode dar. Então nós sabemos que só em Jesus Cristo há realmente paz. Muito bem. Discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os humanos direitos, né? É o que nós já comentamos. Muito bem. No passando a limpo do primeiro tópico, nós dizemos o seguinte: os direitos humanos são os direitos universais de todos os seres humanos. Então, os direitos humanos é o direito universal de todo o mundo, em todas as culturas, em todos os tempos, né, do ser humano. Infelizmente, isso acaba não sendo colocado, adotado como deveria. Mas é isso que deveria acontecer. Segundo tópico aí, nós vamos falar sobre a Bíblia e os direitos humanos. A Bíblia, o que a Bíblia fala e o que diz a Bíblia com relação aos direitos humanos. Também está dividido em 3 tópicos: direitos humanos no Pentateuco, também direitos humanos nos Evangelhos e direitos humanos em Paulo. Direitos humanos no Pentateuco. Olha o que diz lá no Pentateuco. Os 5 livros de Moisés revelam o código divino e indicam a maneira de viver de seu povo. Deuteronômio capítulo 6, do versículo do 1 ao 19, vocês leem lá, busquem o entendimento e vocês vão ver, né, o código divino que é dado lá de convivência de um povo. Aquilo lá nada mais é do que direitos humanos. Olha, nesses escritos há um arcabouço, ou seja, há um resumo, um estudo, um apanhado mais rebuscado, né, de concepção libertárias e igualitárias que antecedem a muitos direitos que vão aparecer na modernidade. Então vemos que lá no livro no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, há um resumo de como as pessoas deveriam ter uma concepção libertária, uma concepção igualitária, uma concepção de convivência no meio de uma sociedade. Muito bem, no texto do Pentateuco, Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado. Êxodo capítulo 22, versículo 21, que a viúva e os órfãos sejam protegidos e que o pobre não seja explorado. Tudo isso são mandamentos de Deus que está lá no Pentateuco. E isso foi concedido, foi dado por Deus lá no princípio, e ainda hoje é assim que deveria ser as coisas. Tá? Tais preceitos eram estranhos,
no mundo antigo. Tais preceitos eram estranhos ao mundo antigo e constitui-se numa espécie de síntese da Torá. O cuidado divino para com os menos favorecidos e o valor da dignidade humana. Então, desde o princípio, Deus sempre estava preocupado com o valor da dignidade humana. Deus sempre colocou o ser humano como a principal espécie da sua criação, com uma preocupação do ser humano. Então, infelizmente, as coisas, a modernidade, né, tem mudado isso, mudado a igualdade do povo. Mas nós sabemos também que desde lá do princípio existia essa desigualdade. Por quê? Se não fosse assim, Deus não tinha escrito isso e colocado isso para a sociedade. Tá? Muito bem. Direitos humanos no Evangelho. Olha, a mensagem de Cristo presente nos Evangelhos resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo. Então, como falamos desde o início, o amor está na palavra de Deus desde o princípio. São pontos primordiais para os direitos humanos, o amor. Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários paradigmas da cultura predominante, tá certo? Ao curar no sábado, Cristo colocou a dignidade humana acima do legalismo. Sabemos lá que os fariseus, saduceus e os judeus daquela época diziam, né, que pela lei não podia trabalhar no sábado. E ali o Senhor quebra esse paradigma, onde ele diz que ele era Senhor do sábado. Então, nele está dizendo o seguinte: o ser humano é superior ao sábado, e por esse motivo eu irei curar, seja no sábado, seja o dia que for, porque o sábado é do Senhor e ele é Senhor do sábado. Ao conversar com a samaritana, Cristo se opôs ao preconceito étnico. Conhecemos essa passagem bíblica, aqui não foi colocada uma foto aqui que deveria, tá certo? Deveria estar a foto aqui da mulher samaritana, infelizmente, como eu disse, eu tive um probleminha aí no final, aí a produção da aula, e acabou faltando aqui algumas imagens aqui, mas aqui os amados que está estudando pode entender que aqui deveria estar uma foto aqui do encontro do mestre com a mulher samaritana. Então o Senhor quebra esse paradigma aqui, esse preconceito que existia, quando a mulher diz que como que ele, sendo judeu, pedia água para ela que era samaritana, que os samaritanos não se dão com os judeus. E ele diz que ela não conhecia quem falava com ela, porque se conhecesse, ela era que pediria água. Tá certo? Então conhecemos aí mais esse paradigma aí que o Senhor Jesus quebra em função dos direitos daquela mulher, porque aquela mulher também tinha o direito de herdar o reino dos céus, mesmo sendo samaritana, porque os direitos de herdar o reino de Deus não é só para judeus, não é só para grego, então é de toda a humanidade, em todas as culturas e lugares, em todo o tempo. Muito bem. Ao jantar na casa de Levi, o publicano, Cristo realçou atitudes discriminatórias. Conhecemos também que Jesus Cristo aqui, sabemos que todo o povo diz para ele como que ele entrava na casa de publicano. E ele, quando diz assim, ele faz a pergunta e ele fala: olha, os médicos, os sãos não precisam de médicos. Ou seja, os fariseus que achavam que eram perfeitos, não precisava dele, Cristo. Então, aquele que estava doente, o publicano, estava doente. Qual era a doença do publicano? Era uma doença espiritual. Ele precisava da salvação. Por esse motivo, o Senhor foi ter com ele
e foi ter com ele, foi jantar com ele. Ao receber a bênção, as crianças, ao receber e abençoar os meninos, Cristo defendeu os direitos das crianças. Outra imagem aí, conhecemos também, né, nesta passagem bíblica, lá em Lucas capítulo 18, versículo do 1 ao versículo do 15 e o 16, onde o Senhor Jesus fala que o reino de Deus, né, vem das crianças. Terceiro subtópico, ser humano, direitos humanos e Paulo, direitos humanos em Paulo. Em suas cartas, o apóstolo dos gentios reconhece o direito de igualdade entre a raça, as classes sociais e o gênero. O apóstolo também legitimou o uso dos direitos civis ao ser preso em Jerusalém, quando ele evocou sua cidadania romana para não ser açoitado. Muito bem, está aí o apóstolo Paulo, esta imagem aí mostrando quando ele reivindica, quando ele evocou sua cidadania, buscando ali nas escrituras, mostrando, né, a sua cidadania. Ele diz que ele não poderia ser açoitado por ser um cidadão romano. Muito bem. E ao perceber as manobras dos judeus para condená-lo, sumariamente o apóstolo reivindicou o direito de um julgamento justo e apelou pelo rei César. Apelou para o rei César. Conhecemos essa passagem bíblica, muito maravilhosa e enriquecedora. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 9 ao 12, onde o apóstolo Paulo, ele reivindica os seus direitos, dizendo que ele era cidadão, ele tinha duas cidadanias. Por aquele motivo, ele conhecia muito de leis também, e por esse motivo ele acha nas escrituras os direitos de cidadão, da sua cidadania. Assim, as escrituras nos estimulam a defesa de nossos direitos e de nossa cidadania. Então, as escrituras, amados, nas escrituras nós encontramos solução para tudo, todos os problemas, para todas as orientações, nós podemos buscar nas escrituras. Terceiro subtópico, a igreja e os direitos humanos. Vamos ver aqui o que a igreja pensa sobre direitos humanos. Também está dividido em três tópicos: a igreja e o trabalho escravo, a igreja e os prisioneiros, a igreja e o problema social. Tem aí algumas imagens onde nós vamos estarmos lendo aí a igreja e o trabalho escravo. Olha, lá em cima, no canto esquerdo do seu vídeo aí, vamos estar lendo aí. O trabalho é essencial para o sustento da vida. Desde a criação, o trabalho está presente na história da raça humana. Tá? A Igreja de Cristo não pode ficar insensível diante do trabalho escravo. E a setinha aí mostrando. Tá? Na nossa primeira imagem nós temos ali, quando diz que o trabalho é essencial à vida. Temos ali, né, um senhor naquela imagem, onde está cultivando a terra e mostrando ali uma lavoura, né, de milho, onde ele está cultivando e trazendo sustento. E assim sucessivamente para todos os seres humanos. Na segunda imagem nós temos ali também uma imagem um pouco mais antiga do povo judeu, onde desde o princípio era assim. No Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, está lá um modelo que o Senhor dá sobre, né, a presença do trabalho na raça humana, onde ele diz que o homem precisava trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Na terceira imagem e a quarta nós vemos aí, né, como era tratado o ser humano
na escravidão, onde a igreja, né, ela não deve ficar insensível quando encontrarmos ou vermos pessoas, né, com essas atitudes. Hoje não tem mais essas atitudes, mas de uma certa maneira existe alguns preconceitos que escravizam pessoas, né, palavras também são preconceituosas e acabam trazendo a escravidão moral, quando você é colocado ou vem à sua frente uma concepção de uma palavra mal colocada, uma palavra discriminatória, nada mais é do que uma escravidão moral, porque as pessoas se colocam numa posição de melhor do que o outro. A última imagem nós já vemos aí um pouco mais evolutiva, onde nós temos ali já um carro e as pessoas, escravos carregando, e ali nós vemos ali que as coisas começaram a andar, né, como eu disse no princípio, a 10 por hora, e está aí umas imagens aí onde mostra aí mais ou menos o que a evolução da escravidão aí em relação aos direitos humanos. A igreja e o trabalho escravo. Olha, o trabalho é essencial para o sustento. São as mesmas imagens, amados. Acabei mostrando aí. Infelizmente, como eu disse aí, o nosso vídeo não ficou legal. Deveria ter apagado a imagem anterior. Essa aqui é a imagem que representa aí as explicações que nós falamos, de uma maneira aí mais contundente aí, uma aparecendo depois da outra, né, para o nosso entendimento, tá certo? Então está aí, né, para que você possa entender aí a nossa explicação. Sustentar a si mesmo e a família por meio do trabalho é uma dádiva divina e digna do ser humano, tá? No entanto, quando a carga horária é exaustiva, os salários são baixos e as condições de trabalho são degradantes, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna em escravidão. Então isso é escravidão, tá? Se vimos isso, devemos contestar, porque isso não provém de Deus. Há uma condenação direta e objetiva na palavra de Deus, segundo Tiago, que considera a exploração e a injustiça praticada contra os trabalhadores. Tiago, no capítulo 5, versículo 4 ao 6, você vai ver lá esta referência bíblica. A igreja e os prisioneiros. Olha, em 2014, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, do Brasil, divulgou que a nossa população carcerária era de 563.526 presos, em que estavam encarcerados 206.307.000 prisioneiros, além da capacidade de vaga. Então vimos aqui uma injustiça, onde eu disse lá no início que existe muita demagogia, e existe, porque aqui nós temos mais de um terço, quase metade da população carcerária é presa num espaço de espaços deploráveis, além da capacidade, tá? Somados ao problema da superlotação, os presídios públicos também não oferecem as condições mínimas de dignidade humana, higiene e salubridade. Lógico, não tem como uma convivência num espaço sobrecarregado, o espaço de caber mais um, não há condição de realmente ter um tratamento digno, né? A higiene é impossível manter.
E sem contar com um processo de insalubridade, que isso vem acarretando aí. Nos índices de reincidência no crime, os índices de reincidência no crime é de 70%, o que demostra a ineficiência do Estado na ressocialização dos prisioneiros. É lógico, não tem condição. Já vimos aqui, se não tem condição de ter um lugar digno, também sabemos aí por que existe reincidência, e mais de 70% das pessoas são reincidentes, porque o Estado é ineficiente para ressocializar essa população de presos. A igreja não pode negligenciar seu papel de visitar e evangelizar os encarcerados. Está aqui uma advertência e lembrando aqui que nós, como igreja, não devemos ficar com nossos braços cruzados e negligenciar esse trabalho, porque pela sociedade, nós vemos aí pelo Estado, nós vemos que o Estado não tem tratado como deveria. Não sabemos o porquê de tudo isso, e sabemos também, vamos estar tratando disso na frente. Por meio da ação do servo de Cristo, os prisioneiros recebem dignidade e, sobretudo, a salvação. A igreja e os problemas sociais. Os principais problemas sociais do Brasil são os desemprego, a precariedade de moradia, a saúde, a segurança, a educação e outros. Então nós vemos aqui que o desemprego é um problema, a precariedade de moradia é um problema, a saúde é um problema, a segurança, a educação são problemas aí mostrados aí pela sociedade e pelos governantes. Infelizmente eles conhecem quais os problemas, mas infelizmente nós mudamos de governo, trocamos de governo e nós sabemos aí qual é o final de todas essas coisas. Como resultado da influência do Estado, os índices de violência e de criminalidade aumentam a cada dia. É consenso que tais problemas são agravados pelos desvio de verbas públicas por meio de nefasta prática da corrupção. É o que eu comentei agora há pouco, que mais na frente comentaria. Conhecemos esse problema não é novo, nós sabemos aí um problema muito atual que está aí, nós temos aí uma série de pessoas presas aí com a Lava Jato e outros malfeitos que foram descobertos aí nos últimos anos, nos últimos 6 anos, Nós temos aí, antes da Lava Jato, nós tivemos o problema do mensalão, e aí depois desencadeia aí o problema da Lava Jato, muitas pessoas presas, o país sofreu um problema muito sério, aí um problema muito sério aí de financeiro, o país quebrou realmente, muitas pessoas sofrendo até hoje, reflexo ainda de más administração, e o país chegou num colapso, conhecemos essas coisas. Nós temos aí um exemplo disso, o estado do Rio de Janeiro todo sucateado, com a saúde, Minas Gerais, o estado o estado ali na própria capital, em Porto Alegre, conhecemos aí nos noticiários, e nós sabemos tudo isso. E por que não falar do nosso estado aqui de São Paulo? Conhecemos todos, uns sofrendo mais que outros, mas nós sabemos aí que os desvios de verbas públicas pela má administração, os enriquecimentos ilícitos de muitos políticos gananciosos, têm levado a população a sofrer. Então, conhecemos aí que eles tratam de direitos humanos,
mas na verdade são direitos para o enriquecimento ilícito de si próprio e não tem nenhuma preocupação com a humanidade. Veja bem, olha, o livro de Abacuque, Abacuque em sua época constatou problemas similares: opressão, violência, litígios, impunidade, subornos e juízos distorcidos. O profeta tinha a consciência de que o mal a ser combatido era o pecado. Então o profeta Abacuque já trouxe esse alerta aí, né, desses governos corruptos na época, né, isso vem desde o princípio do mundo, infelizmente. Assim como fez Abacuque e como ensina o cronista, a igreja deve unir forças para restaurar a nação por meio da confissão sincera e do clamor a Deus. Seria bom. Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então está aí, né, o endereço, está aí o plano de governo. Infelizmente o povo não busca a presença de Deus e aí sofremos. Na conclusão da nossa leitura bíblica, da nossa revista, hoje desta lição específica, onde trata de direitos humanos, na nossa conclusão nós vamos dizer o seguinte: está escrito aí na sua revista, nada mais do que está na revista, apenas com algum comentário a mais que irei colocar aqui, o seguinte: nenhum outro livro tem enaltecido tanto a dignidade humana como a Bíblia Sagrada. Tá? Então a Bíblia Sagrada é a bússola, é o endereço, é o seu e-mail, digamos assim, de consulta. É o seu livro de cabeceira, é o livro de consulta à Bíblia Sagrada. Na dúvida, leia a Bíblia. Na dúvida, busca entendimento na Bíblia, porque o Espírito de Deus irá revelar, né, para você e te dar o endereço e te dar a direção para que você possa buscar na Bíblia a direção para não errar. Tá? Então nós vemos aqui, até aqui nós temos na nossa conclusão. E agora, amados, quero dizer para você que você leia esta revista, leia as 13 lições, busque aí nos seus estudos anteriores, as duas últimas aulas, o entendimento, que uma irá contemplando a outra. Você vai ver que são maravilhosos esses estudos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Quero pedir desculpas aí porque tivemos alguns probleminhas aí ao gravar esta videoaula, mas irei prometer aí que na próxima a gente vai estar melhorando aí este trabalho para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula no nome do Senhor Jesus.